Bom, agora nós vamos fazer esse desenho, que ele é um pouco mais complexo do que os outros que a gente já fez. Até porque ele tem algumas circunferências e aí a gente vai ver como que faz isso. Primeiro em perspectiva e depois nas vistas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar as medidas gerais e imaginar esse elemento dentro de uma caixinha. Então, de um volume aqui. Então, eu vou colocar 30 por 40. Então, aqui eu vou colocar os 30, que seriam 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa outra dimensão, a gente tem 30 também, que é 20 mais 5 mais 5. Então, a gente vai colocar mais 6 pra cá. 3, 6. Então, a gente tem aqui nossa base. E aqui na altura 40, então a gente vai colocar 8 quadradinhos, né? 2, 4, 6, 8. Então, ele vai finalizar aqui. Então, a gente já pode imaginar esse volume aqui. Primeiro, eu vou fazer os elementos que são linhas retas e a gente faz depois as questões das curvas. Então, eu vou fazer esses dois elementos aqui da frente, que tem 5 de largura e 10 de altura. Então, eu já vou colocar eles aqui, ó. Pra gente já ir imaginando como que seria essa figura. Aí, daqui a gente tem uma linha que sai, e aqui atrás a gente tem 10 de largura. Então, são 2 quadrados até certo momento aqui, quando vai começar a curva. Então, eu já posso finalizar aqui essa parte mais reta do desenho. E depois a gente vai fazer aqui o centro. Mesma coisa aqui. Certinho? Então, a gente já fez uma base aqui preliminar. Agora, eu vou reforçar já com caneta algumas partes retas que já são fixas, pra gente começar a apagar um pouco as linhas, porque a gente vai criar novas linhas para fazer as circunferências. Prontinho, agora eu vou apagar algumas linhas aqui pra dar uma limpada aqui, pra gente começar a fazer os outros elementos. Então, vamos começar com essa parte aqui de baixo, que ele dá algumas informações pra gente iniciar a fazer a circunferência. A primeira delas é que o raio, ele tá a 5 metros dessa primeira linha aqui, ó. Então, eu vou pular um triângulo, encontrar o meio aqui, que é 3 pra cá e 3 pra cá. Então, aqui tá o meu raio da bolinha de cima. Sendo que o raio é 10, então, eu vou pular 2 pra cá e 2 pra cá. Aí, eu vou conseguir fazer 2 pra cá também, ó. Eu vou conseguir fazer
quadrado em perspectiva, que eu preciso dele para fazer a minha circunferência. Aí, como que a gente faz a circunferência em perspectiva? Eu inicio pelos pontos que o ângulo é maior. Então, a gente está vendo aqui o ângulo maior, esses ângulos aqui são menores. Então, aqui é o ângulo de 60 e aqui os ângulos de 30. Eu começo pelos de 60. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio aqui do quadrado, de todos os lados, e vou fazer o seguinte. Primeira etapa é pegar o compasso, então a gente vai usar o compasso agora. Posicionar ele aqui nesse primeiro ponto, a parte fixa, né, do compasso, e a da lapiseira aqui do lápis, a gente vai estender até a metade aqui do lado oposto, aqui, ó, até essa metade aqui. E aqui, ó, já vou fazer essa curva aqui, ó, até a outra metade aqui, ó, esse pedacinho. Então, essa curva já é esse início aqui do desenho. Eu poderia fazer ele completo, mas eu vou deixar para fazer ele aqui em cima completo, porque aqui a gente não vai precisar dessa outra parte aqui de baixo. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar desse ponto até aqui a metade. E vou traçar daqui pra cá a metade. Desse outro ponto a metade. Até a metade. Então, ó, pra saber se eu tô fazendo certinho a minha circunferência e perspectiva, no final ela tem que formar uma estrela aqui, esses pontos. Porque eu vou precisar agora desses pontos intermediários aqui, ó, que a gente criou através desse movimento. Então, agora eu vou posicionar o meu compasso aqui no meio desse ponto, vou estender ele até a metade aqui. E vou fazer essa outra curvinha, que ela é um pouquinho mais fechada. Então, eu já fiz essa e essa, que é o necessário para essa parte, só que eu preciso depois repetir lá embaixo. Então, como que eu vou fazer? Eu já vou contornar aqui a parte de cima, deixar pronto. Aqui eu vou fazer a mão livre, mas a gente já fez com compasso, né? E aí eu vou apagar agora toda essa estrutura, porque eu não vou precisar mais dela aqui. Só que para fazer essa parte de baixo, eu vou precisar novamente fazer um quadrado, só que agora na base. Então, se eu imaginar esse raio aqui embaixo, então, se o raio tava aqui, a gente só desce, porque a altura é 10, eu desço 2. Então, bem aqui tá o raio do de baixo. Então, eu jogo 2 pra cá e faço o quadrado de baixo. Imaginando agora aqui. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou abrir o compasso aqui, no ângulo maior aqui de 60 graus, e vou fazer só a curvinha lá da base, que é o suficiente aqui para terminar essa parte de baixo do desenho. Não vai precisar fazer a outra curva. Então, eu vou fazer aqui, ó. E está pronta a nossa base. Agora, nós vamos fazer essa parte do fundo. Aqui a gente já tem uma circunferência completa. Então, terminando aqui de apagar, vamos fazer aqui essa parte de cima. Então, o que que eu preciso aqui para fazer essa parte de cima? Vamos fazer inicialmente essa parte central, esse daqui. Então, ele tem uma altura de 15 metros em relação a essa linha. Então, vou jogar 1, 2, 3. E o raio é 10, então é 1, 2. Então, ele vai terminar aqui. Então, eu já posso aqui fazer meu quadrado para iniciar a estrutura. É como se eu imaginasse isso aqui dentro de um quadradinho, né? Então, eu vou fazer esse quadrado primeiro. Vou dividir aqui os meios para facilitar.
E aqui, ó, os ângulos estão maiores, que são de 60, estão aqui e aqui. Então, eu começo sempre pelos ângulos maiores. Eu levo o compasso até esse lado aqui, no meio, e vou até o outro meio do outro lado. Então, eu fiz essa pontinha aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui no lado oposto. Então, nós já temos aí as duas curvas. E como que a gente aprendeu? Desses pontos iniciais, que a gente pode chamar de 1 e 2, eu crio o 3 e o 4, levando esse ponto até o meio com uma linha. Aqui pra cá e aqui pra cá. Verifiquem se formou a estrela, pra ver se tá tudo certo. E aí, eu já vou marcar esses pontos aqui, que é o 3 e o 4, né, que a gente pode chamar. E vou colocar aqui o compasso no meio desse ponto. Vou estender ele até a metade aqui do desenho e vou fazer essa curvinha. Que ela é mais fechada do que a outra. Então, tá pronto aqui também meu círculo. Aí, eu vou vir aqui agora com a caneta só pra reforçar e vocês visualizarem. Esse aqui, no caso, ele é completo. Não é igual a esse de baixo, que a gente fez só em partes. Então, assim, é um pouco cansativo, porque agora a gente vai ter que fazer essa estrutura aqui atrás, pra fazer essa curvinha de trás. E depois fazer ela 2 vezes aqui por cima, pra fazer essa parte de cima. Então, eu vou apagar aqui. É bom porque a gente reforça como que faz o círculo. Pra quem ainda tá com dificuldade. Então, o que que eu vou fazer aqui? Se o meu ângulo estava aqui, né, meu centro, para eu passar ele pro fundo, eu uso essa linha e uso a distância aqui, que é 10. Então, o meu círculo de trás, o raio dele começa aqui, o centro. E aí, eu vou jogar 10 para cada lado e fazer o quadrado. Então, aqui, ó. Eu tenho que imaginar isso laterais, né, agora. Só que eu vou precisar só dessa curvinha, então tá simples aqui. É só a gente colocar o compasso aqui na questão oposta aqui e fazer essa abertura. Daqui pra cá. Então, eu já faço aqui esse segundo elemento aqui de trás. Finalizei aqui essa parte do centro. Agora, eu vou fazer o contorno. Então, como que eu vou fazer esse contorno aqui, esses círculos, né? Vamos começar aqui pelo fundo, né? Que a gente tem o mesmo raio, então ele tá aqui no mesmo lugar. Só que agora eu vou jogar com 15, porque é o total. Então, eu vou jogar aqui 3 pra cá, né? E 3 pra cá. 3 para cada lado. Então, agora, o nosso quadrado para fazer essa parte do fundo é maior. E aí, eu vou vir aqui, ó, e colocar já o compasso aqui nessa ponta maior. Levo até o centro do oposto. E faço a minha curva lá de trás. Se vocês quiserem, a gente já pode, inclusive, fazer essa parte da frente. Porque se a gente imaginar que tá aqui, ó, já dá pra fazer, diminuindo o compasso aqui na segunda linha, a gente já aproveita esse ponto e faz aqui a parte de cima da frente. E aí, une ela aqui com essa linha que a gente já fez e a gente completa. Aí, falta agora só essa curvinha aqui do fundo. Que ela está nesse raio. Então, a gente tem que imaginar de novo. Deixa eu só já circular aqui. A gente já fez aqui. Então, aqui, ó, a gente já pode, inclusive, imaginar que finalizar esse quadrado da frente aqui, ó. Se a gente já fez essa curva, tá faltando essa. Então, pra fazê-la, eu vou dividir aqui ao meio. E aqui ao meio. Pra achar esse ponto e fazer essa última curva.
Pulo 2 e já faço aqui o fundo também, ó. Certinho. Aí a gente finaliza aqui, passando a caneta. Toda essa estrutura. Então, assim, dá um pouco de trabalho, mas... Opa! Porque aqui a gente tem muitos elementos com circunferência. E isso dificulta porque a gente tem que fazer sempre a circunferência dentro de um quadradinho. Agora nós vamos fazer as vistas. A superior, a frontal, né? Então a gente precisa imaginar aqui. A gente vai considerar como frontal aqui a frente mesmo, como se fosse essa daqui. Então, vou colocar a vista frontal. Vou colocar os outros só V e a letra, tá? A vista superior, VS. A vista posterior aqui atrás. Vista lateral direita. E vista lateral esquerda. Então, agora a gente vai fazer a vista superior. Então, primeiro eu vou fazer a base, que é todo o retângulo aqui, na verdade, um quadrado, que ele é 30 por 30, se a gente somar as medidas aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 3, 6. E aqui, essa parte, ela tem 10, então são 2. Então, a gente já tá fazendo aqui esse elemento, mas depois a gente vai finalizar direitinho. E aqui embaixo, a gente tem um elemento aqui, ó, de 10. E depois, a circunferência começa aqui no meio, ó. 5 metros de distância e fazer a circunferência. Então, aqui, ó, já posso fazer minha circunferência. Representando essa parte vista de cima. Só que a gente precisa representar que isso aqui é circular, com aquela técnica que a gente viu no início do vídeo. Então, se a gente for imaginar, a parte mais alta é essa e as laterais são mais escuras. Então, é só imaginar aqui, ó, dividindo ao meio, que a gente vai fazer as sombras mais pra cá e aqui mais pra cá. Então, vai ficar essa estrutura. E esse elemento, ele vai ser mais escuro porque ele tá mais alto. Então, agora eu vou fazer de caneta que vocês vão visualizar melhor. E aqui agora a gente vai fazer as divisões, né, ao meio. Aí sempre usando o meio do meio pra gente poder finalizar aqui o desenho. Mesma coisa aqui. O meio da distância, até finalizar. Então, essa daqui é a nossa vista superior. Agora, a gente vai fazer a frontal, depois na lateral esquerda, direita e posterior. Nossa vista frontal, a gente vai ver esses dois elementos e esse círculo na frente. Então, a altura total é 40. Então, a gente vai usar 8 quadradinhos. 6, 7, 8. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. Usar a mão livre pra gente poder só imaginar como que ele vai se comportar. Aí, aqui a gente tem uma altura de 10, então são 2. Aí, tem uma linhazinha pra representar essa parte aqui do meio, que é essa. E em cima a gente tem uma circunferência, que na verdade, ela vai... A gente já pode até fazer aqui com um passo aqui. A primeira tem 10 e a segunda tem 15 de raio.
ó, a gente precisa fazer a textura. Bom, essa é a nossa estrutura, que eu vou fazer o meio, sendo que como ele é o oposto desse, então as linhas vão se unir no meio. E os elementos mais escuros são essas duas pontinhas, porque elas estão mais na frente, certo? Agora a gente vai fazer a lateral esquerda, que é justamente essa. Então, a gente vai ter um retângulo aqui, em L, né? Como se fosse um L, com 30 por 40. Vamos observar que aqui, ó, a gente tem um furo, né? Uma interrupção. Se eu estou olhando daqui, eu vou ver tracejadinho o final aqui desse elemento vazado, que ele termina justamente a 5 metros aqui, né? Do final do objeto. Então, aqui, ó, a gente vai fazer... Se a gente olhar aqui, aqui tem 20, né? Esse espaço. Se eu te subtrair 5 e 10, dá 15. Então, esse pedacinho aqui tem 5. Então, aqui, ó, eu vou fazer um tracejadinho representando o final do círculo de baixo. E aqui em cima, eu vou pular 5, vou colocar 10, mais 10 e depois o 5. Então, aqui, ó. Aqui também é perfurado. Aí, eu indico assim. E aqui, ó, eu vou fazer a textura de círculo aqui na parte de cima. Então, vamos concluir aqui com caneta. E a textura, pessoal, a gente tem que olhar que ela começa aqui, mais ou menos na altura aqui dos 15. Então, eu vou pular aqui 3, então minha textura é esse espaço. Lembrando que aqui é mais claro e o final é mais escuro, porque ela está indo pro meio. Então, aqui, ó, eu já faço no meio aqui uma linha. E vou dividindo esses espaços aqui, ó. Então, nossa vista esquerda seria essa, a direita seria igual, só que o oposto que a gente estaria vendo daqui.
E agora que nós vamos fazer a vista posterior, que seria o fundo aqui da imagem, semelhante com esse daqui, mas sem essa parte da frente, né? Porque lá atrás vai ter só o elemento mesmo. Então aqui nós vamos fazer semelhante à frontal. Bom, pessoal, e aqui para terminar esse exercício, a gente precisa lembrar que essa circunferência, ela é uma perfuração. Então, se eu estou vendo a vista superior, eu preciso ver o tracejado aqui dessa perfuração nesse desenho aqui, que é a vista superior. Então, ele vai estar a 5 de um lado e 5 do outro. Então, eu vou pular aqui um quadradinho. E um quadradinho daqui. A outra coisa que a gente tem que lembrar é de colocar um tracejado também nessa vista posterior aqui de trás. E além desse tracejado, nós precisamos também fazer o tracejado dessa linha e dessa perfuração aqui na vista posterior. Então, a gente vai fazer aqui completando essa linha aqui, que seria esta linha. Então, essa linha. E esses dois tracinhos, o final aqui da perfuração. Certinho? E aqui agora a gente concluiu o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, dessas aulas. E até a próxima. Um beijo!